Então, nesse sexto encontro é o seguinte, então a gente tem dois temas principais, né, que é o espaçamento entre terraços, que a gente vai estar falando de espaçamento vertical entre terraços, e a parte locação de terraços. Então, a locação de terraços, né, que seria a etapa de campo, então a gente precisa, primeiramente, né, determinar, com base na declividade do terreno, na textura do solo, o que mais? Na cobertura vegetal, né, tipo de cultura. Então, a gente precisa determinar esse espaçamento vertical, né, para depois fazer a locação. Então, a locação ela seria a demarcação no campo do camalhão dos terraços, né? Então, a gente tem lá aquela modalidade terraço, né, o terraço comum. Então, no encontro anterior, a gente falou, né, das funções dos terraços e falou também, né, da classificação dos terraços. Então, a gente tem terraço de base estreita, terraço de base média, terraço de base larga. Então, o uso de cada um vai depender muito da declividade do terreno. Então, requer fazer um levantamento topográfico da área, né, medir a declividade, né, no sentido de maior inclinação do terreno. Porque numa área a gente pode ter inclinação em dois sentidos, não só numa direção. Então a gente tem que ver o quê? A direção, né, de escoamento das águas. E aí, dependendo dessa direção e da declividade, né, a gente pode estar usando tanto o terraço em nível ou o terraço em gradiente. Então, nesse encontro, vocês têm dois arquivos. Tem um arquivo texto, que fala do terraceamento, tá? De uma forma geral. E tem o arquivo de slide, tá? Então, no arquivo de slide, eu vou estar apresentando aqui nessa parte do espaçamento vertical e alocação. E aí eu sugiro vocês, depois que finalizar o encontro, né, vocês rever os exercícios com a calculadora, tá? Então, os exercícios que a gente resolver, né, vocês fazer uma revisão, assistir esses vídeos que estão aqui, tá? Então, aqui é um vídeo da Embrapa, né, que fala do terraceamento, de como realizar o terraceamento. Aqui é uma outra modalidade de terraceamento, né, que é o terraceamento em patamar, em área de café. No Espírito Santo, né, áreas de café conilon, o pessoal utiliza, né, fazer um terraceamento de uma forma diferente, né, naquelas áreas de serra, onde o pessoal faz o cultivo do café conilon. E aqui, esses outros dois vídeos falam de terraceador, né? Então, que é o implemento aí, né, utilizado para fazer a construção dos terraços. Então, como no encontro anterior a gente falou das funções e da classificação dos terraços, agora a gente vai falar das etapas de locação. Então, por onde que a gente inicia? Então, a primeira coisa que tem que ser definida, no caso, para fazer um sistema de terraceamento, é definir o objetivo do terraço. Se ele vai ser um terraço de infiltração de água ou se ele vai ser um terraço de escoamento de água. E aí, no caso, a gente teria, na verdade, um canal, né? Um canal para escoamento de água. E aí tem que estabelecer uma declividade de forma que não ocorra problema de erosão, né, no canal. É aquele tipo de terraço, né, que a gente tem o canal e o camalhão. E aí a gente tem que tomar cuidado também, né, com a construção do canal, de forma que não tenha aí, né, erosões no canal, né. Então, o objetivo do terraço, então, ele vai ser conforme a declividade, a permeabilidade do solo, o regime de chuvas também, né. Ultimamente, a gente tem presenciado chuvas cada vez mais intensas, né? Talvez chuvas aí de 50, 80 milímetros que ocorrem em poucos minutos, né? Então, aí a gente tem um maior índice de erosividade também dessa chuva, né? Uma chuva mais, vamos dizer, mais pesada, né? Mais intensa. Então, a gente precisa delimitar a área a ser terraceada. Então, numa propriedade, a gente pode ter diferentes talhões, né, com declividades diferentes, ou culturas diferentes. Então, a gente precisa delimitar essa área. Aí a gente pode dar preferência para o cultivo às áreas mais planas, talvez reserva legal, né, as áreas mais inclinadas. Então, seria aí, né, um fator importante aí, né, a ser considerado. Então, nas etapas da locação, então, se eu tiver uma área com declividades diferentes, então, cada seção dessa aqui, né, cada gleba, eu posso ter espaçamento diferente, né, entre os meus terraços. Então, eu posso, se eu tiver lá uma área muito grande, né, vamos supor uma área de 500 hectares, talvez ela vai ter trechos diferentes, né, quanto à declividade, ou quanto ao tipo de solo também, né, culturas diferentes. Então, a gente poderia dividir, né, essa área em glebas, né, conforme aí, né, a inclinação, né, do terreno. Outra coisa que eu não falei ainda, a gente precisa identificar a linha, né, o alinhamento de maior inclinação.
que seria o quê? O sentido, né, para onde a água irá escoar. Então, a gente precisa determinar, né, cotas do terreno. Então, a gente precisa medir, né, a distância horizontal, né, a diferença de nível ali naquele trecho, né, naquela inclinação, para determinar, né, a declividade. Aí a gente calcula a declividade dividindo a diferença de nível por distância horizontal vezes 100. E a gente vai obter essa declividade em porcentagem. Então, a gente determina a declividade. É importante também saber qual que é a textura do solo, tá? Aí tem aquele triângulo textural, eu imagino que vocês já devem ter visto lá nas disciplinas de física, classificação de solos. A cultura também, né, que vai nos definir aquele parâmetro da cultura, que a gente vai utilizar numa equação, para finalmente determinar, né, o espaçamento vertical, né, dos terraços. Então, a gente segue aí nessas etapas aí. Então, primeira coisa, então, se a gente vai determinar a declividade, então a gente precisa conhecer espaçamento horizontal, né, ou distância horizontal, e diferença de nível, né, ou distância vertical. Então, a gente vai ter uma inclinação de rampa ali no terreno, né, um ângulo, que vai nos determinar, né, essa declividade. Então, aqui é só um esquema, né, só para a gente entender aqui, né. Então, uma inclinação de rampa em graus, então ela vai nos dar uma declividade em porcentagem. E nas equações lá, né, a gente vai entrar com a declividade em porcentagem. Talvez a gente tenha uma inclinação de rampa, por exemplo, de tantos graus, né? 30 graus, 40 graus. Então, aí a gente tem que ver qual que é a declividade equivalente. Então, a declividade ela pode ser dada tanto em graus quanto em porcentagem. Então, ela é o principal fator que vai condicionar, né, a capacidade de uso do solo. Aqui tem algumas informações aqui. Por exemplo, se a gente aumentar a declividade 4 vezes, a velocidade de escoamento ela vai dobrar, tá? Então tem algumas publicações aí, né, referentes a esse tema aí, né, da velocidade de escoamento. E quando a gente tem maior velocidade de escoamento, a gente vai ter maior força, né, de arrasto de partículas de solo. Outro dado, aumentando em 2 vezes a velocidade do escoamento, a capacidade erosiva é aumentada em 4 vezes. Claro que isso aqui vai depender muito do tamanho de partícula de solo, né? Se for um solo argiloso, vai ser uma capacidade erosiva, se for um solo arenoso, vai ser diferente. Então, vai depender muito também da estrutura do solo e da textura, tá? Do tamanho de partícula. Duplicando a velocidade, a quantidade de material de determinado tamanho que ela é capaz de carregar é aumentada em cerca de 32 vezes. Então, a gente vai ter aí, a gente pode ter perdas aí de solo, né, várias toneladas, né, de solo perdido, né, por hectare, com apenas uma chuva. Então, a velocidade aí, ela é um fator preponderante. Então, o objetivo do terraceamento é diminuir a velocidade também, né? Quando a gente usa também cobertura morta, né, além de possibilitar ali uma melhor infiltração de água no solo, a gente vai propiciar, né, redução de velocidade de escoamento. Então, a gente vai ter um coeficiente, vamos dizer, de rugosidade, um coeficiente de resistência, né, ao escoamento de água. A gente vai diminuir a velocidade de escoamento. Então, como a gente falou de declividade, aqui é um simples exercício. Estou perguntando aqui, ó, qual é o valor da declividade em porcentagem em um aclive com inclinação de rampa de 11 graus, distância inclinada de 62 metros? Então, se a gente imaginar aquela figura ali, se eu tivesse aqui, por exemplo, 11 graus e a minha inclinação de rampa aqui, ó, aliás, o comprimento, a distância inclinada, né? Eu tenho a distância inclinada. Então, falou lá uma distância inclinada de 62 metros. Quanto que daria, hein, de declividade? Então, isso aqui tem duas formas de fazer. A gente pode fazer de forma direta ou indireta. De fazer de uma forma mais direta, a gente pode fazer a tangente desse ângulo vezes 100. Então, a declividade ela pode ser calculada dessa forma. Tangente de alfa vezes 100. Nem precisaria da distância inclinada, tá? Então, se a gente fazer a tangente desse ângulo, tangente de 11 vezes 100, vamos ver aqui quanto que vai dar. Tangente de 11
Olha só, a tangente de 11 dá 0,19, né? Então, vezes 100, então vai dar 19,43%. 19,4%, né, de declividade. 19,4%. Beleza. Eu poderia fazer a distância vertical, aqui, ó, com diferença de nível, né? E poderia pegar a distância horizontal, porque aqui, ó, na distância horizontal, eu teria o cateto adjacente do meu ângulo, né? E aqui na distância vertical, ou diferença de nível, né? Eu teria o cateto oposto do ângulo. Só que não teria necessidade de fazer, né? Eu poderia fazer de forma direta, dessa forma. Então, se a gente for seguir a equação da declividade, a diferença de nível aqui é o cateto oposto. Eu poderia usar a função seno. Então, o seno de 11 equivale ao cateto oposto, diferença de nível, né, o nosso cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, a nossa hipotenusa ela é 62, e aqui é como se fosse um triângulo retângulo, né? Então, 62. Então, a minha diferença de nível é só multiplicar, né? Seno de 11 vezes 62, que é como se fosse um denominador 1. Então, seno de 11 vezes 62. Então, vamos só fazer aqui o cálculo. Então, seno de 11 vezes 62. Então, vou obter minha distância vertical, minha diferença de nível, né? Daria 11,83 metros. 11,83 metros. E a minha distância horizontal, aí eu faria, né? Cosseno de 11 igual cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? A distância horizontal, né? Então, a distância horizontal dividido pela hipotenusa. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a hipotenusa é 62. Então, a minha distância horizontal equivale a... Estou fazendo o cálculo aí. Então, vamos só trocar aqui o seno por cosseno, né? Então, coloca cosseno igual. Então, eu teria 60,86 metros de distância horizontal. 60,86. Agora, se eu pegar o valor de diferença de nível e dividir por essa distância vezes 100, eu vou obter, né, a minha declividade. Então, vai dar aquele mesmo valor. A declividade, então, eu pego, né, 11,83 dividido por 60,86 vezes 100. Só fazendo o cálculo aí. E como tem um arredondamento aí, vai dar aproximado. Então, dividido por 60,86 vezes 100. Então, tá lá, 19,4%, tá? Então, é o mesmo, funciona da mesma forma. Né? Então, eu poderia fazer de forma direta. Então, no exercício aqui, eu coloquei aqui as respostas, ó, e a declividade, tá? Então, os 19,4% aí, né, que a gente obteve. Aí, dando continuidade, então, a declividade, então, aqui está falando de fatores que influenciam no espaçamento entre terraços. Então, o primeiro, a declividade, né, que a gente acabou de ver. O segundo, o tipo de cultura. Então, a gente pode ter culturas anuais ou culturas perenes. Então, o preparo de solo, ele vai influenciar muito, né, porque desagrega partículas de solo, então vai influenciar no espaçamento de terraço. Então, um solo revolvido, né, a gente vai ter maior problema aí de erosão. E, consequentemente, né, a gente teria que usar terraços, né, com menor espaçamento entre si. Então, vai favorecer, né, no caso das culturas anuais, com preparo de solo, quando faz aração, gradagem, favorece a ação, né, o transporte de solo, né? Então, o escoamento de água ele vai transportar uma maior quantidade de partículas de solo. E aí a gente teria que reduzir ou diminuir a distância entre os terraços, tá? No caso de culturas perenes, talvez a gente vai ter revolvimento apenas na cova de plantio. Talvez fazer um povoamento de plantas, né? Talvez uma capina só ali na projeção da cova das plantas, porque as entrelinhas, geralmente, o pessoal usa roçadora, né, para fazer o controle de planta daninha, ou mesmo herbicida. Então, existem métodos diferentes aí, né, para controle de plantas daninhas.
Mas não teria necessidade, no caso de culturas perenes, né, fazer um revolvimento total de solo aí, né, para controle de planta daninha. O pessoal usa muito aí, né, roçadora para fazer o controle. Terceiro parâmetro, terceiro fator, o tipo de solo. Então, o tipo de solo aqui está referindo à textura, tá? A textura, a estrutura. Então, são dois parâmetros diferentes, né? Na textura, a gente está falando o quê? De tamanho de partícula. E aí a gente vai ter lá, se a gente faz uma análise física, né, de granulometria, a gente vai ter lá um percentual de argila, silt, areia, naquele solo, né? E a estrutura seria o quê? O grau de compactação daquele solo. Então, a gente pode ter solo arenoso, talvez mais compactado, pode ter solo, talvez argiloso, um solo, vamos dizer, mais... pode ter solo compactado ou solo revolvido, né, que usou implemento para fazer o preparo. Então, a presença de camadas compactadas, então isso aqui vai impedir, né, vai diminuir a velocidade, né, a taxa de infiltração de água. Consequentemente, né, a gente vai ter um maior escoamento, um maior volume de água escoada. Né? Aqui falando um pouco de alguns tipos de solo, então, por exemplo, aqui os neossolos, né, são solos mais suscetíveis à erosão. Então, por exemplo, os solos mais rasos, né, que logo abaixo ali da rocha matriz, que talvez impede, né, a infiltração de água para camadas mais profundas. Então, é a mesma classificação lá, né? Neossolos, os solos litólicos, que são solos mais rasos, então eles são mais suscetíveis à erosão. Solos argilosos com B textural, depois a gente vai ver o que significa isso aqui, da B textural. Então, a gente tem também problemas quanto à infiltração, tá? Já no caso dos latossolos, né, que são solos mais profundos, quando a gente fala lá de horizontes, né, aí tem o horizonte A, o horizonte B, então eles são solos, né, que vão ter uma menor suscetibilidade à erosão, né, do que um solo mais raso, né, um neossolo. Então, aqui agora tem alguns dados, tá? Equações aí. Depois a gente vai voltar nesse parâmetro aqui, tá? Quando a gente falar da segunda equação para determinar espaçamento vertical de terraço. Então, uma equação mais simplificada seria essa aqui, tá? A equação de Bentley. Essa equação ela já é usada há bastante tempo, tá? Então, a gente tem aqui ó, a declividade como principal parâmetro, né? Que vai determinar o espaçamento vertical entre terraço. E aí a gente tem um segundo parâmetro, que é um parâmetro resultante do solo, da cultura e do tipo de terraço. Então, aí vai ter uma tabela, naquelas tabelas lá que eu coloquei, então vocês vão ter os parâmetros aqui, para obter o x, né, que vai usar lá na equação, para a equação de Bentley. Então, por exemplo, eu vou ter aqui nas práticas mecânicas, né, como a gente está falando aqui de terraço, então eu teria, no caso de terraceamento, eu poderia ter culturas permanentes ou culturas anuais, né? Então, culturas perenes ou anuais. Em cada cultura dessa, eu posso usar terraço em gradiente ou terraço em nível. E aí, em cada cultura dessa, eu posso ter solos diferentes. Então, eu teria, por exemplo, se eu tiver um solo de textura média na cultura da goiaba, que é uma cultura permanente, e aí o tipo aqui de terraço vai ser em nível ou em gradiente, isso aqui vai depender da declividade, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, uma área mais plana, eu posso usar terraço em nível. Aí, se o meu solo for textura argilosa, então, para mim saber o espaçamento vertical de terraço, então eu vou seguir nessa linha aqui, tá? E vou obter o parâmetro, o valor de x, né, que eu vou usar na equação. E aí, deixa eu só desfazer aqui, né? Seria, no caso de textura argilosa, eu teria um x igual a 2,5, tá? Então, eu usaria naquela equação 2,5 aqui no valor de x. Aí entraria com a declividade aqui, tá? A declividade aqui ela entra em porcentagem. E tem que tomar esse cuidado, tá? Talvez o pessoal vai colocar a declividade e coloca em graus, né? E fica errado. Aí, aqui ela tem que entrar em porcentagem. Aqui seria a equação, né, de espaçamento horizontal de terraço. Claro que isso aqui, né, vai depender da declividade. Porque aqui é a equação da declividade invertida, né? Eu posso passar esse termo para o lado esquerdo e esse aqui para o lado direito.
Então, é a mesma equação, né, da declividade. Talvez o pessoal quer saber, né, qual que é o espaçamento aproximado, né, o espaçamento horizontal entre terraço. Aí seria só inverter aí, né, fazer o cálculo usando essa equação. Que a declividade ela é calculada dessa forma, espaçamento vertical sobre o espaçamento, ou DH, né, distância horizontal, espaçamento horizontal, vezes 100. Então, é bem simples aí, né, o cálculo aí. Aqui tem uma constante, tá? Claro que essa constante aqui, né, tanto essa aqui quanto essa aqui, requer experimentação, né? Então, o autor aí que desenvolveu a equação, com certeza, né, ele fez algum tipo de experimento aí, né, em diferentes declividades, para ter aí, né, um espaçamento vertical de terraço, né, de uma forma mais segura, né? Minimizando aí, né, o escoamento superficial. Aqui é aquela mesma tabela, tá? Então, quando a gente fala de práticas de conservação de solo, então a gente pode ter prática mecânica, no caso do terraceamento. Eu posso ter terraço comum, né, tipo esse aqui, né, com camalhão, e eu posso ter terraço também com canal, né, um terraço em gradiente, né, que vai ter uma função de escoar a água da chuva. Então, ele vai infiltrar, né, parte da água, camalhão, e vai escoar, né, outra parte aí da vazão. E aí a gente pode ter as práticas vegetativas, né? Por exemplo, os cordões em contorno, né? O pessoal chama de cordões em contorno. Então, existem os cordões em contorno como prática mecânica. Naquele vídeo lá que eu coloquei lá do café lá no Espírito Santo, então a gente tem lá uma modalidade, né, de prática mecânica um pouco diferente do terraço. E a gente tem as práticas vegetativas, né, no caso das faixas de retenção, tá? O pessoal cultiva gramínea, a gente pode considerar isso aqui como uma faixa de retenção, né? Eu posso ter uma cultura perene, no caso uma frutífera, então a gente teria aqui, né, uma prática vegetativa, né, e de controle de erosão. Então, o uso de cobertura morta também, né? Ou mesmo quando faz o controle de planta daninha, né, e talvez desseca com herbicida. Então, seria também aí, né, uma prática de conservação de solo, né, quando você mantém ali uma camada de palhada naquela área. Então, quando a gente fala de faixas de retenção, então existem várias formas de fazer isso, né? Talvez com culturas, seja com culturas anuais, né? Então, no caso, a gente pode estar cultivando talvez a parte aqui do camalhão também. No caso de terraços em gradiente, o pessoal não recomenda, né, cultivar aqui no canal. Quando é esse tipo aqui, ó. Porque aí vai acumulando partícula de solo, né? E logo a água começa a transbordar, né? Vai diminuindo aqui, né, a capacidade de escoamento do canal, né? Com o tempo, ele requer fazer uma manutenção aí, né? Agora, os terraços em lavouras, aí sim, né? O pessoal faz o cultivo em todo o camalhão do terraço. Então, não é fator aí, né, que vai dificultar a semeadura, né? Porque as máquinas, elas já são ajustadas, né? Mesmo tendo a irregularidade, né? Então, elas vão conseguir sulcar o solo, né? E fazer a semeadura uniforme, né? Sem problema aí, né, quanto à profundidade de semeadura. Elas já são adaptadas, né, para semear, né? Que seria um terraço de base larga, então não vai ter nenhum problema em fazer a semeadura sobre o camalhão. E aí faz a semeadura tanto na parte mais baixa aqui, né, que a gente considera como canal, quanto no camalhão. Aí tem alguns exercícios. Então, por exemplo, a gente falou daquela equação de Bentley, né? Aqui nesse exercício 2, aqui tem os dados de uma área a ser terraceada. Então, eu tenho aqui a textura do solo, argiloso, declividade 10%. Então, esse parâmetro aqui é aquele D, né, que vai entrar na equação. Determina o espaçamento vertical entre terraços nas culturas do cafeeiro, então aqui eu tenho a cultura perene, e na cultura do milho. Então vamos imaginar, né, se a gente fosse implantar, talvez milho, né, numa safra, depois implantar café, como que ficaria aí, né, o espaçamento vertical entre terraço? Utilizando o terraço em nível. Então aqui eu tenho uma declividade que ainda dele é para utilizar terraço em nível, uma declividade de 10%. Talvez para uma declividade de 20%, aí eu já teria que utilizar, né, um terraço em gradiente. Aí tem aquelas recomendações lá, né, para terraço em gradiente, em maiores declividades.
Então, como que a gente faria? Então, se a gente pegar aquela equação, acho que esse exercício já está resolvido aqui, tá? Vou até aproveitar aqui. Então, a gente considera a declividade, então está lá o 10, o fator x, então a gente teria que ver o quê? Solo argiloso, então aqui, por exemplo, para café. Inicialmente, aqui vamos fazer para café, né? Então, eu tenho uma cultura perene. Então, vamos ver lá quanto que é o fator. Então, esse fator ele foi obtido. Então, tem a cultura perene, permanente, né? No caso, o café. Aí eu tenho o terraço em nível. Aqui é solo lá argiloso, né? Então, seguindo aqui nessa linha, o valor de x, para usar na equação de Bentley, é 2,5. Então, é o 2,5, né, que está aqui, ó. Aí, fazendo o cálculo, né, aí só tomar cuidado aqui com a soma, né, que aí tem que colocar o parênteses aí na calculadora, né, se for fazer o cálculo de uma forma direta. Então, aí a gente coloca o parênteses aí, tá? Vamos só fazer esse aqui, né, para ver aí, fazer uma conferência aí. Então, dividido por 2,5 vezes a constante ali, né, 0,305. Então, esse espaçamento vai ser dado em metros, tá? Então, eu teria 1,83 metros de distância vertical entre terraços. Então, seria o desnível, né, por exemplo, de um camalhão de um terraço até o camalhão, né, do segundo terraço. Então, 1,83. Se eu fosse determinar o espaçamento na cultura, o espaçamento horizontal, então seria só eu pegar esse espaçamento vertical, como eu tenho uma declividade de 10%, e 100 dividido por 10 dá 10, né? 10 vezes 1,83, eu teria 18,3, né, metros entre terraços, tá? De distância horizontal. Depois a gente vai entender melhor isso aqui, tá? Com algumas imagens aí, né? Como que seria esse espaçamento vertical e esse espaçamento horizontal, né, na locação. Porque na locação a gente estabelece esse espaçamento vertical. E o espaçamento horizontal ele vai variar, tá? Então, se a área ela não for uniforme, então a declividade oscilar um pouco, então esse espaçamento aqui ele varia. Talvez vai ter trecho da área, né, que o espaçamento vai ser menor que isso aqui. Talvez em outras partes do terreno eu vou ter, onde é mais plano, eu vou ter um espaçamento maior entre os terraços. Então, na locação, a gente tem que considerar o espaçamento vertical. E a gente começa a locação na parte mais alta do terreno. A gente loca o primeiro terraço na parte mais alta, e aí na sequência a gente vai locando os terraços, né, com cotas menores. Aí na cultura do milho, faria o mesmo cálculo. Então tem que pegar o coeficiente aqui, né, para a cultura do milho, nesse mesmo solo, né, argiloso, textura argilosa, e aí considerando o terraço em nível. Então, para a cultura do milho, está em 4,5. Então, só olhando lá na tabela, eu teria aqui, ó, cultura anual, terraço em nível, solo, textura argilosa. Então, segue a linha aqui, né? Então, o x na equação de Bentley, 4,5. Acho que essa parte aqui é tranquilo, né? Então, na cultura do milho, como o milho ele oferece aí, né, uma menor cobertura, então a cultura anual, então no caso da cultura do café, geralmente a gente vai ter talvez o não revolvimento, né, nas entrelinhas. Então no milho eu vou ter um espaçamento vertical entre terraço menor do que na cultura do café. Então vamos dizer que essa cultura ela protege menos o solo, né, vamos dizer assim. Claro que essa equação de Bentley ela não é uma equação, vamos dizer, que considera todos os parâmetros, tá? Daqui a pouco a gente vai ver uma outra que considera mais parâmetros aí, tá? Além do parâmetro da erodibilidade do solo. Então, aqui para a cultura do milho, se a gente considerar esse parâmetro x, né, ela vai resultar, então, se eu trocar ali, né, o 2,5 por 4,5, então vai resultar aí, né, um menor, que no caso arredondou, né, para 1,29, então um menor espaçamento vertical dos terraços. Consequentemente, na média, né, o espaçamento horizontal vai dar o quê? Vai dar 12,9. Então, se eu tenho aqui 10% de declividade, né, então fazendo o cálculo, a distância horizontal entre os terraços seria quase 6 metros a menos, né,
do que na cultura do café. Ou seja, eu gastaria um maior número de horas máquinas para terracear essa área, né, se eu fosse plantar milho. Então, para cada a cultura aí, ela vai influenciar bastante aí, né, na construção desse terraço. Isso aqui é uma tabela, tá, pessoal? Uma tabela já pronta aí, né? Então, essa tabela ela foi elaborada com base na equação de Bentley, tá? Então, ela traz aqui, né, o espaçamento vertical de terraço para diferentes declividades, de 1 até 10%. Então, no caso aqui, né, terraços, acho que no rodapé aqui está falando aqui, né, algumas informações. Então, no caso, ela foi elaborada, né, com base na equação de Bentley. Então, está lá, né, o espaçamento vertical dos terraços. Tá aquela mesma equação, é a mesma equação aqui que a gente utilizou, né? Então, vai ter lá a declividade, o x, o 0,305. E aqui a gente tem a informação de textura. Então, para cada textura, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter espaçamentos diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem textura arenosa, mais suscetível à erosão, textura média, que os percentuais de argila, né, quando a gente fala textura média, arenosa menos que 15% de argila, argilosa mais que 35% de argila, tá? Então aqui, ó, se a gente pegar a mesma declividade e considerar os percentuais de argila, então no maior teor de argila, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter um maior espaçamento vertical dos terraços. Então, aqui a gente teria maior suscetibilidade à erosão, né? Por isso que vai resultar em um menor espaçamento vertical. E aí a gente teria o quê? A gente teria a variação aí desses espaçamentos, né, conforme a declividade, tá? A gente falou da equação de Bentley, essa primeira equação. Agora a segunda. Então, esses autores aqui, né, desenvolveram essa segunda equação, que considera, além da declividade, o índice de resistência do solo, que a gente dá o nome de índice de erodibilidade, que é esse parâmetro K. A equação deles também foi testada, tá? Então ela passou por uma experimentação. Então a gente tem um modelo aí de equação, né? Aqui tem uma constante, tá? Então toda equação, para ela ser validada, então ela tem que requer um ensaio, né? Requer um experimento. Aqui a gente tem um parâmetro da cultura, parâmetro de uso, o fator de uso do solo, e aqui o fator de manejo do solo. É o tipo de implemento aí, né, usado para preparar o solo. E aqui, né, o U seria, então o U aqui vem de uso, né, seria o fator da cultura, tá? Então aqui a gente pode considerar, né, que quanto maior a declividade, então se eu usar essa equação aqui, então eu vou ter o quê? Eu vou ter menor espaçamento entre os terraços, tá? Então, seu homem porque aqui está elevada a uma potência 0,5, 0,58. Então, essa potência menor que 1 faz reduzir, né, o espaçamento vertical. Se ela fosse, por exemplo, 2, aí sim, né, aí aumentaria. Porque quando a gente pega um valor, né, e eleva a 0,5, é a mesma coisa que a gente estivesse tirando a raiz quadrada dele, tá? Então aí a gente teria, né, um menor, no caso, um menor espaçamento horizontal entre terraços, tá? Aí então, só quando a gente observa as cartas topográficas lá, né, a questão das curvas de nível, né, quando a gente tem maior declividade, as curvas de nível elas vão ser mais próximas entre si, né? Então eu vou ter menor distância horizontal. Então, na equação aqui, ela faz uma média aritmética, né, desses dois parâmetros, o do preparo do solo e o da cultura. Então, para a gente entender, então, por exemplo, a gente falou aí de erodibilidade do solo. Então, a gente tem grupos de solos diferentes, né, quanto à resistência à erosão. Então, a gente pode ter solos de alta resistência, que aqui está denominado como grupo A, solos de moderada resistência, que seria o grupo B, de baixa e de muito baixa resistência, tá? A erosão. Então, cada solo vai ter uma profundidade diferente, né? Os horizontes lá do solo, né?
Então, tem o horizonte orgânico, tem o horizonte A, o horizonte B, tem solo que vai ter mais horizontes do que outros, né? Para depois ter lá a rocha matriz. Então, quando a gente falou lá de neossolos, né, solos litólicos, então o LI aqui, né, seria solos litólicos, então aqui a gente tem o índice de resistência. Então ele tem um K baixo, ele tem uma baixa resistência à erosão. Por ele ser um solo mais raso, tá? Então, os solos mais rasos, então eles têm baixa resistência à erosão. Então, eles vão infiltrar pouca água. E os solos mais profundos, né? Aí tem as nomenclaturas de solos aí, né? Os latossolo vermelho, vermelho e amarelo. Então, aqui a gente tem um índice maior que 1. No caso aqui, 1,25. Importante também essa razão textural. O que seria essa razão textural? Então, seria o percentual de argila do horizonte B dividido pelo percentual de argila do horizonte A. Porque quando a gente tem maior percentual de argila no horizonte B, quer dizer o quê? Porque seria uma divisão, né? Então, quando a gente fala razão, quer dizer que é uma divisão, né? Então, a gente pega o percentual de argila do horizonte B, vou colocar assim, e divide pelo percentual de argila do horizonte A. Para quem fez a parte aí, né, de física do solo, né, de classificação de solos, né, a pedologia, eu acredito que vocês devem ter visto essa parte aí, né, dos horizontes do solo, os tipos de solo e tudo mais. Então, esse índice ele vai determinar o espaçamento vertical de terraço, então ele vai entrar aqui na equação, né, o índice de erodibilidade, tá? Então, aí a gente precisa da informação aí do solo, tá? Ou da razão textural, ou se esse solo enquadra em algum desses tipos aqui, tá? Então, a gente tem vários tipos de solos aí. Os podisólicos também. Grupos de cultura e seus respectivos índices de uso. Então, é outro parâmetro, né, que vai entrar aqui na equação. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, quanto maior o índice, maior vai ser a resistência à erosão, tá? Então, essa cultura ela vai proteger mais, né? Da mesma forma lá do solo, né? Quanto maior o K, né, maior a resistência à erosão, o fator lá do solo. Aqui a gente tem o fator da cultura. Então, as culturas anuais, então aqui está feijão, mandioca, né, que está aqui no grupo 1, tem um índice 0,5. Aí, à medida que a gente, aqui, por exemplo, as gramíneas, né, no caso, milho, cana-de-açúcar, sorgo, aqui a gente já tem um índice U maior. É mesmo o sistema radicular, né, no caso do milho, né, da cana-de-açúcar, vai favorecer mais aí, né, vai ter menos volume de água, né, no escoamento de água, então a gente vai ter aí, né, uma melhor proteção do solo, talvez, né, do que quando usa uma cultura leguminosa, né, tipo feijão. Aqui a gente tem culturas perenes, a batata, banana, café, citros, frutíferos, já tem um índice maior. Pastagem, né? Pastagem protege muito bem, até mesmo do impacto, né, das gotas de chuva, porque tem uma cobertura total da superfície. Ó, o índice 1,75. E áreas de reflorestamento, são áreas aí que cai muita folha, né? Áreas aí que tem muitas raízes, então no caso aí, por exemplo, uma área, até mesmo uma área de cultivo, talvez de seringueira, né? Então a gente vai ter um índice de proteção muito bom aí, né, do solo. 4 vezes mais, né, do que, por exemplo, uma área de cultivo. Claro que cada cultura dessa ela pode ser cultivada de forma diferente. Talvez você pode ter um plantio, uma semeadura direta, pode ter um preparo com grade, arado. Talvez esse índice U, então ele não pode ser considerado de forma isolada, né? Ele tem que considerar, então por isso que tem aquela média lá, né? Com o fator de preparo do solo. Então, dependendo do implemento, então vai ter implemento que vai atingir uma maior profundidade, vai descompactar o solo também, né? Então, por exemplo, que quando usa o escarificador, né? Então talvez vai descompactar solo. Talvez um preparo primário do solo, e aqui tem um preparo primário e um preparo secundário, com a grade niveladora. Então, aqui a gente já tem um índice M maior, que vai dar uma proteção melhor aí, né? Vai diminuir o escoamento de água.
Um solo com uma área com plantio direto, semeadura direta, a gente teria um índice 2. E no caso de um preparo convencional, né, com grade pesada e grade niveladora, um índice 0,5. Então, o solo é mais suscetível à erosão. Essa prática de queimar não é mais utilizada, tá? Queimar restos culturais. Quando aparece aqui na tabela, o que a gente pode fazer é incorporar, né? Quando passa a grade, né, a gente vai estar incorporando restos culturais, né, do ano anterior, ou da safra anterior. Então, essa prática de queimar, né, ela não é mais utilizada, tá? Acontece, né, algum incêndio aí, né, em área de lavoura, mas não é o ideal, né? Questão da emissão de CO2 também. Então, o objetivo é não emitir gás carbônico, né? Reduzir aí o aquecimento global. Então, aqui a gente tem um exercício 3. Então, nesse exercício 3, então está falando, desejo terracear uma gleba com latossolo vermelho, muito profundo, textura média, razão textural 1,15. Então, com base nessa razão textural, eu posso ver naquela tabela, né, qual que é o índice de erodibilidade. Com declividade média de 7%, a ser cultivado com algodão, com preparo do solo feito com arado de disco e grade niveladora, incorporando os restos da cultura anterior. Aqui falou para determinar o espaçamento vertical. Então, vamos ver aqui como que ficaria. Então, a gente precisa primeiro, né, obter os parâmetros com base naquela tabela. Então, tem uma razão textural 1,15, latossolo vermelho, no caso, profundo, né, com textura média. Então, essa razão textural 1,15, então, se a gente olhar aqui na tabela, 1,15 estaria onde, hein? Então, a gente teria um parâmetro, então, ele é menor que 1,2, não é? 1,2 aqui é a mesma coisa que 1,20. Então, 1,15 é menor que 1,2. Então, lá falou que é um latossolo vermelho, né? Então, a gente teria que usar um índice K de 1,25, que é esse 1,25 que eu coloquei aqui, ó, tá aqui na resposta, tá? Então, aí a gente vai precisar dos parâmetros. Como falou aqui, algodão. Então, algodão estaria em qual grupo de cultura? Então, estaria no grupo 2 aqui, né, algodão. Então, eu tenho um índice de uso de 0,75. E aí, a gente precisa, além desse índice 0,75, do índice de preparo do solo. Então, falou aqui, né, arado de discos, grade niveladora. Então, se a gente basear aqui na tabela, arado de disco, grade niveladora, índice de manejo do solo, 0,75, né? Então, aí eu pegaria esse 0,75 para uso na minha equação, né, do espaçamento vertical. Aí, aplicando a equação, então a gente faz a média, né, desses dois índices, o de uso e o de manejo do solo. A declividade falou que é 7%. Então, essa declividade aqui, né, a gente precisa ir no campo com equipamento e medir a declividade daquela área de cultivo, né? Então, substituindo aí na equação, né, vai dar um espaçamento vertical de 1,31 metros entre terraços, né, nessa área de algodão. Então, só conferindo aí o cálculo, né, e tem uma potência aí na equação. Talvez só tomar cuidado aí, né, e se vocês vão usar a função aí de elevar, né, na calculadora, e nessa média aí dos índices de uso de manejo, né, colocar entre parênteses, tá? Talvez o pessoal erre aí, né, algum exercício aí por questão aí dos parênteses. Então, ó, vezes 1,25, vezes a declividade, 7, que vai elevar a 0,58. Mais vezes a média, então a média disso aqui vai dar 0,75, né, que vai somar os dois e dividir por 2. Então, vou colocar aqui vezes 0,75. Dessa forma. Igual. Então, tá lá, né, 1,31. Então, aqui arredondou, tá? Deu 1,309, arredondou para 1,31. Então, 1,31 centímetros aí, né, no espaçamento vertical entre os terraços.
Aqui está um outro exercício, mas esse aqui eu não sei se ele está resolvido aqui, mas eu posso deixar para vocês resolver, treinar, tá? Vamos ver se tem a resolução dele aqui, eu acho que não. Mas aqui daria para fazer de forma direta. Talvez quando vocês tenham um exercício dessa forma, teria que inverter, porque aqui pergunta qual que é a declividade. Então, pelo seguinte, quando vocês pegam essa equação aqui, né, e vai isolar a declividade, então você tem lá o espaçamento vertical e quer saber qual que é a declividade máxima, né, que eu poderia usar esse sistema de terraceamento, com o espaçamento vertical de 0,75. Então, aí, o que vocês fariam? Então, você colocaria, né, 0,75. Não sei se eu não coloquei a resposta aqui, né? Deixa eu escrever do lado de cá aqui. Então, 0,75 igual. Então, aí a gente pega a equação, né? 0,4518. Então, lá multiplica pelo K. Então, o nosso K, né, que é o fator de erodibilidade, 1,25. E aí vai multiplicar o quê? Vai multiplicar a declividade. Então, aqui a gente quer saber a declividade. Então, vezes D elevado a 0,58. E vezes... E a gente vai ter a média do fator de uso e do fator de manejo. Então, eu preciso ver qual que é o fator de uso, né, do solo para cítricos. Então, tem aqui uma cultura perene. E no caso aqui do manejo, então aqui falou que o preparo, no caso tem que fazer um preparo inicial de solo, né, no caso para implantar um cultivo, né, mesmo de uma cultura perene. Um preparo com grade pesada e grade niveladora. Qual seria a declividade máxima, né? Então, eu vou ter aqui dois parâmetros. O da cultura, então o da cultura vai ser, então falou lá, né, cítricos. Então, eu teria uma frutífera, né? Então, tá aqui, né, 1,5. Então, vamos colocar aqui, né, 1,5. E vai fazer a média com o fator do manejo, né? Grade pesada e grade niveladora. Tá certo, 1,5. Grade pesada e grade niveladora. Então, eu teria 0,5. Mais 0,5. Dividido por 2. Então, aqui estaria fazendo uma média, né? Então, como que eu calculo essa declividade aqui? Então, eu posso isolar a declividade. Então, eu teria que tirar uma raiz, né? Então, D. Eu vou isolar aqui, né? Como que vocês teriam que calcular. Então, o cálculo, ele ficaria dessa forma aqui, ó. Talvez possa ser dúvidas de alguns, né? Como colocar esse valor aqui na raiz, né? O índice. Acho que tem alguém tentando acessar, só um momento. Achei que tivesse alguém tentando acessar, não sei se... Vamos voltar aqui, né? Então, pessoal, aí eu teria que pegar esse termo que está do lado esquerdo, dividir, né? Eu vou pegar ali o 0,75. E vai dividir pelos parâmetros, né, que está multiplicando a declividade. Eu posso colocar embaixo aqui, né, o 0,4518. Colocar dentro de parênteses, né, porque vai ter que dividir por todos, ali o 1,25. E quanto que daria a média disso aqui? 1,5 mais 0,5 dá 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. É como se fosse vezes 1, né? Dessa forma. Aí, fazendo o cálculo, essa declividade ela vai sair em porcentagem. Então, para colocar a raiz, você digita, né, o 0,58. E aí você vai usar Shift. Porque aqui tem uma segunda função, ó, nessa tecla de levar. Então, vai ficar daquela forma. Aí vai pegar o quê? Vai pegar o 0,75 e vai dividir. Agora tem que colocar entre parênteses, né? Vai dividir. Aliás, vai ter que colocar o parênteses ali antes, tá? Porque
Você vai ter que tirar a raiz de tudo, né? Então, tem que colocar um parênteses aqui. Aí que requer um certo cuidado, tá? Faltou um zero, mas não teria problema. Então, 0,75 dividido. Aí vou abrir o segundo parênteses e colocar a parte de baixo, né? 0,4518 vezes 1,2. O vezes 1 ali, nem faria sentido colocar ele. Fecha os dois parênteses e dá o igual. Então, deu 1,75. Vamos só ver aqui se está correto, tá? Se a gente fez tudo correto aqui, a parte aí da multiplicação. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Vou só dar uma conferida aqui nos parâmetros aqui. A gente colocou o índice K, espaçamento vertical entre terraços 0,75, né? Está dando uma pequena diferença aqui, pessoal, mas depois eu vou dar uma conferida aqui, tá? Aqui na resposta está 1,63. Eu não sei se é a resposta aqui que está... Mas depois eu vou conferir aqui direitinho, tá? O que a gente fez aqui na calculadora, né? Deu 1,74. Está correto aqui, né? Os índices. 1,5, 0,5, que daria 1, né? 0,45, 18. Eu acredito que aqui está errado. Eu devo ter alterado algum parâmetro aqui no exercício e a resposta tinha ficado. Mas é isso aqui, tá? 1,75, aí, né, a declividade. Então, a gente pegou lá cultivo de citros, só conferindo lá, né, 1,5 mesmo. 1,5, né? E o fator de manejo, 0,5. Eu acho que tinha ficado a resposta anterior aqui e eu tinha trocado aqui o fator de manejo, tá? Porque quando a gente considera lá, né, como é que é? Grade pesada, né? Grade pesada, e talvez eu tinha feito o cálculo antes aqui, né, usando o arado de disco, né, que aí vai dar outra resposta mesmo. Então, aí teria alteração aqui, né? Mas uma alteração muito pequena aí, tá? No espaçamento, na declividade máxima. Então, eu poderia usar esse terraceamento, né, até esse valor de declividade que a gente obteve aqui, ó. Até uma declividade, né, de 1,75%, tá? Esse espaçamento vertical, né, de 0,75. Então, aí requer alguns cuidados com os parentes, tá? Mas essa é a resposta mesmo, tá, pessoal? Depois eu vou corrigir lá, tá, no PDF que eu gerei lá. E certamente eu alterei aqui algum parâmetro aí no exercício. Agora a gente tem uma última parte que vai falar do sistema de terraceamento, tá? A parte aí do escoamento, que a gente pode ter uma área terraceada, mesmo a área entre dois terraços, a gente vai ter o quê? Um volume de água escoado. Então, se a gente tiver uma área inclinada, tiver delimitado lá, né, demarcado o sistema de terraceamento, então, se a gente tiver uma chuva intensa, então, dependendo da intensidade da chuva, né, então tem como a gente estimar o volume de água, né, que vai escoar ao longo dessa área, tá? Então, aí a gente vai ter alguns parâmetros que vão influenciar, incluindo a intensidade de chuva, a área onde essa chuva vai estar ocorrendo, né, e o coeficiente de escoamento. Esse coeficiente de escoamento é tabelado, tá? Então ele varia em função da cultura, em função da textura do solo. Então, geralmente a gente faz as estimativas, o pessoal da hidrologia, né, que trabalha com estimativa também de enchentes, geralmente eles usam dados estatísticos, tá, de intensidade de chuva para cada região. Então, eles trabalham com um tempo de retorno de 10 anos. Então, eles pegam os dados históricos, né, de precipitação pluvial dos últimos 10 anos e vê qual que é a máxima intensidade de chuva, né, naquela região ou naquele local. Então, com base nesse dado, a gente pode estimar, né, qual que é a vazão máxima escoada. Aí a gente tem alguns parâmetros. Então, nessa equação, C e A dividido por 360, então 360 aqui é para converter unidades de medida. Então, a vazão ela é dada em metro cúbico por segundo. A intensidade de chuva ela vai ser dada em milímetros por hora.
e a área em hectare. E a gente tem que tomar uns cuidados aí com essas unidades de medida, tá? Então, esse coeficiente aqui, ele não tem unidade de medida. Ele é um coeficiente, um valor decimal, tá? Então, variando aí de 0 a 1. Então, no cálculo aqui, quando a gente pega milímetro, se a gente tivesse essa área em metro quadrado, milímetro vezes metro quadrado dá litro. E aí, se a gente dividir por 1000, daria o quê? Daria metro cúbico, né? Litro dividido por 1000 dá metro cúbico. Só que aqui ó, tem uma conversão de unidade de hora para segundo, tá? E a gente teria que fazer o quê? Teria que dividir por 3.600. Então, na verdade, aqui a gente teria uma conversão aí, né, das unidades de medida. Por isso que aparece esse 360. Então, aqui no caso, a área, né, a área de escoamento, né? Ou a área aí, né, que está recebendo chuva, né, entre dois terraços. Então para a gente entender aí o coeficiente, esse coeficiente aqui, né, de escoamento, então a gente tem que considerar o que? A textura do solo. Aí vocês vão usar o triângulo textural, né, para saber a textura. Então, por exemplo, um solo com 15% de areia, 30% de silt e 55% de argila. Então, ele enquadraria, né, como um solo de textura argilosa. Então, se eu pegar lá, né, o triângulo aqui, né, a escala aqui onde está o percentual de areia, 15. Então, está aqui o 0, 10, 20. Então, o 15 estaria por aqui. Aí, a gente projeta, seguindo aqui, né, os alinhamentos aqui de cada eixo. Então, a gente teria aqui o 30, que é o percentual de silt. Então, já teria um ponto aqui. E aí, os 55% de argila. Então, aqui vai de 0 a 100%, né? Então, aqui o argila, aqui no caso, a gente pega aqui, né, nesse sentido. Então, a gente teria um ponto aqui, ó. Então, considerando aqui onde está a textura argilosa, então, eu teria um solo de textura argilosa. Se ele tivesse mais argila, por exemplo 70%, aí já seria muito argilosa, né? Aí, se ele tivesse menos argila, talvez poderia coincidir aqui, né, no franco argilosa. Então, aí a gente tem que ver aí os percentuais, tá? de cada item aí. Então, por exemplo, da mesma forma que no percentual de areia, aqui tem o franco arenosa, né? O franco argila arenosa. Então, essa classificação aí ela é importante. Porque na tabela aqui a gente tem as texturas, ó, arenoso, franco e argiloso. E aqui a gente tem vários francos, né? Tem franco argilo arenoso, franco argiloso, franco argilo siltoso. Então, na classificação aqui que tem franco, né, a gente pegaria essa coluna aqui, ó. Aí eu tenho que ver a declividade, né, da área de cultivo. Então, para cada declividade, eu vou ter um coeficiente de escoamento. Menor declividade, menor escoamento, menor coeficiente. Declividade mais alta, maior coeficiente. Ou seja, por exemplo, uma declividade de 20%. Então, eu teria um coeficiente aí de escoamento no solo arenoso de 0,3, ou seja, 30%. De todo o volume de água da chuva que cai, 30% escoa e 70% infiltra. Então, a gente tem que entender esse coeficiente dessa forma, tá? Uma área aí com declividade entre 0 e 5. Então, a gente teria um coeficiente de 0,10. Escoa 10% e infiltra 90% naquele solo. Então, para cada solo aí, a gente vai ter, né, um coeficiente de escoamento. Então, aí eu tenho ó, florestas, pastagens, áreas cultivadas, né? Talvez a tabela aí ainda é incompleta, né? Mas dá para a gente ter uma noção aí, né, de como que seria o coeficiente, por exemplo, uma área de soja, né, uma área cultivada. Então, com base na declividade, textura do solo, então aí a gente teria aí um coeficiente de escoamento. Claro que isso aqui também vai depender da modalidade de cultivo, né, de se vai fazer uma semeadura direta ou não e tudo mais. Então, aí a gente estaria definindo, né, o parâmetro aqui, né, o coeficiente C. Então, na sequência, aqui tem alguns exercícios. Ó, num sistema de terraceamento na cultura do milho, em solo de textura argilosa, com declividade média de 7%, qual será a vazão máxima de escoamento em litros por segundo, sendo a intensidade de chuva 30 milímetros por hora
e a área entre dois terraços igual a 13.240. Então, se a gente vai usar aquela equação, a gente pode fazer isso aqui de duas formas, tá? Eu posso converter essa área para hectare. Então, vou ter aqui, dividir por 10.000, eu teria 1,324 hectares, né? Na equação, a intensidade de chuva vai entrar nessa unidade mesma. O que mais? E essa vazão aqui, a gente vai obter ela em metro cúbico por segundo, né? Como disse lá. Aí, você para me converter para litro, é só multiplicar por 1.000. Pegar os metros cúbicos e multiplicar por 1.000. Então, eu preciso obter o coeficiente C, coeficiente do escoamento. Então, aí eu tenho que ver qual que é a cultura. Então, eu teria que vir em áreas cultivadas, né? Falou lá que é a cultura do milho, né? Então, vem em áreas cultivadas. Aí eu tenho que ver a declividade. Declividade de 7%. Estaria onde? Estaria aqui, né? Entre 5 e 10. E aí eu tenho que ver a textura do meu solo. Falou aqui que é um solo textura argilosa. Então, textura argilosa estaria na última coluna aqui, né? Aí eu vou pegar aqui a declividade. Então, teria o valor 0,7. Então, o meu coeficiente C para a área de milho, né, em solo argiloso com declividade de 7%, equivale a 0,70. 0,70. Beleza. Aí, como que a gente vai calcular? Aqui está a resposta, mas vamos ver como que a gente chega nessa resposta. Então, vou aplicar aquela equação. Então, a vazão máxima escoada, né, nessa área. A gente aplica a equação, né, que é CIA, tem as multiplicação aqui, né, sobre 360. Então, a vazão máxima vai ser igual. Então, vou pegar, né, o 0,7 do escoamento, vezes a intensidade de chuva, 30 milímetros por hora. 30 milímetros por hora significa o quê? Significa que chove 30 litros por metro quadrado por hora, tá? Porque cada milímetro equivale a 1 litro por metro quadrado. Então, vezes 30, então, vezes a área em hectare, né? Então, eu teria 1,324 hectare. Divide por 360. A gente pode até fazer outro cálculo sem considerar esse 360, tá? Para vocês entenderem que as unidades de medida. Então, vazão máxima, eu vou obter ela em metro cúbico. Deve dar o quê? 0,077, né? Para depois multiplicar por 1.000 para dar 77 litros. Então, fazendo aí a conta em metro cúbico, então a gente pega ali, né? 0,7 0,7 vezes 30 vezes 1,324, né? Dividido por 360. Então, deu lá, 0,0772 metro cúbico por segundo, tá? Então, igual a 0,077 metro cúbico por segundo. Aí que multiplicando por 1.000, né, dá essa resposta aqui. Cada metro cúbico, 1.000 litros, então vezes 1.000 dá o 77,2. Ficou claro aí esse exercício, pessoal? Tranquilo, né? A gente poderia fazer... Vou fazer uma conta direto aqui, sem usar esse 360. Porque quando a gente fala milímetro, o milímetro equivale a litro por metro quadrado, né? Vou fazer direto na calculadora de outra forma. A minha calculadora fechou. Só um momento, deixa eu abrir aqui a calculadora novamente. Então, a gente poderia fazer esse cálculo assim, ó. 30 milímetros por hora equivale a 30 litros por metro quadrado por hora, né? Então, se eu pegar 30 litros por metro quadrado, quando eu multiplicar por metro quadrado, eu vou simplificar a unidade de área. E vou ter litros por hora, não é isso? Então, se eu fizer vezes 13.240, então eu vou estar simplificando a unidade metro quadrado. Então, eu vou ter ali o total de litros
que é litros por hora, né? Aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que considerar aqui no meu cálculo o coeficiente. Então está querendo dizer o quê? Que está chovendo 397.200 litros por hora. Só que o coeficiente de escoamento é 70%. Então, se o coeficiente de escoamento é 70%, então, e eu teria que passar isso aqui também para segundo, né? Se eu passar isso aqui para segundo, porque aqui está litro por hora, então eu teria que dividir por 3.600 e multiplicar por 0,7. Então, eu teria uma chuva de 110 litros por segundo, chove 110 litros por segundo. Mas eu vou ter o coeficiente de escoamento, né, que esse coeficiente 0,7 está querendo dizer que escoa 70% e infiltra 30%. Então, aí, se eu multiplicar por 0,7, eu vou ter o volume escoado, né, a vazão escoada, que é os mesmos 77,2, tá? Que tá aqui, ó. Então, tem formas aí diferentes de fazer essa conta, tá? Aí não precisaria colocar esse 360 aqui. Aí você iria multiplicar por 3.600, né? Como que é? Aí, no caso, o senhor multiplicaria pelo 3.600 em vez de 360 aí, que é mais simplificado, né? Isso aí. Porque aí tem que converter a unidade, no caso, converter a unidade hora para segundo, né? Porque num segundo a vazão é menor, né? Por isso que eu dividi por 3.600. Então, tem uma vazão alta, né, em litros por hora, e aí dividido por 3.600, né, em litros por segundo, vai dar um valor mais pequeno. E num segundo a vazão é menor, né? Qual será a intensidade, olha o exercício 6, ó, qual será a intensidade de chuva capaz de provocar em 4,6 hectares de pastagem uma vazão de 160 litros por segundo? Então, se a gente imaginar, né, por exemplo, quando ocorre uma chuva lá numa área de pastagem, então, dependendo da inclinação da área, a gente vai ter um maior volume de água escoada, né? E aí, se a gente tiver uma área, talvez uma pastagem degradada, compactada, aí esse volume de escoamento ele é bem maior. E aí não depende não só dos parâmetros que estão aqui na tabela, né? Porque a tabela aqui, né, ela vai nos dar apenas uma estimativa, né, do escoamento. Claro que vai ter outros parâmetros aí que vai influenciar, né, que é muito difícil a gente ter uma exatidão, né, nesse tipo de cálculo, tá? Então, na verdade, é uma estimativa, não um cálculo exato, né, aí do volume. Então, para mim obter essa vazão, então, se eu considerar aí, né, uma área de 4,6 hectares, a gente poderia fazer o mesmo tipo de cálculo. Então, eu posso pegar a vazão, essa vazão aqui eu posso converter ela para metro cúbico, 160 litros por segundo, vai dar o quê? Vai dar 0,16, dividir por 1.000, né? Metros cúbicos por segundo. Então, eu poderia colocar na minha equação lá, né? Que tem as unidades em metro cúbico por segundo. Então, 0,16. Eu não sei se a resposta está aqui. Acho que eu vou escrever para frente aqui, né? Talvez eu projete a resposta aqui e dê problema depois. Então, 0,16 igual... Aí eu tenho que ver o quê? Eu tenho que saber qual que é a declividade. Então, aqui a gente tem um dado da área de pastagem, ó, distância horizontal, 432 metros. Diferença de nível na área de pastagem, entre as cotas mínima e máxima, 35 metros. Solo de textura franco-siltosa. Então, a gente precisa saber a declividade. Vamos ver quanto que dá a declividade. Vou fazer o cálculo de forma mais direta. O que é a declividade? Diferença de nível. Então, pega ali o 35, divido pela distância horizontal, 432, vezes 100, né? Então, vou ter ela em porcentagem. Então, deu 8,1%. Só anotar aqui, né? 8,1%. Qual que é o meu coeficiente de escoamento para essa declividade? Aí eu tenho que ver lá na tabela. Então, eu vou pegar a cultura, que é pastagem, a declividade e o solo textura franco-siltosa. Então, voltando aqui. Então, pastagem está aqui, né? A textura franco, né? Está nessa coluna do meio. E a declividade, que é a declividade 8,1, né? Que eu calculei. Então, o 8,1 está entre o 5 e o 10. Então, eu teria um coeficiente, aliás, aqui, né, na pastagem,
Seria aqui, né? 8,1. Então, eu teria um coeficiente de 0,35, né? Para textura franco, pastagem, nessa declividade. Então, 0,35, né? O meu coeficiente. 0,35. Ou seja, na pastagem, escoaria 35%, né, do volume de chuva e infiltraria o quê? 65%. Então, eu vou entrar com o valor 0,35 aqui, vezes a intensidade, né, que eu quero saber, que vai ocasionar essa vazão, vezes a área aqui no caso é em hectare, né, 4,6, e aí eu tenho que colocar o sobre 360, né, que eu estou usando as unidades que está lá na equação. Como que eu resolvo aqui a intensidade de chuva? Posso multiplicar de forma invertida aqui, né? Então, a intensidade de chuva, 0,16 vezes 360. 0,16 vezes 360. Então, a gente teria 57,6 dividido. Aí eu vou multiplicar esses dois aqui, né? E colocar aqui na divisão. 0,35 vezes 4,6. E pode fazer de forma direta também, né? 0,35 vezes 4,6. Aliás, digitando aqui errado, aí não vai dar certo. Então, dá 1,61. Opa, passou de slide. 1,61. Só que aqui a gente escreve, não tem como apagar, né? Escreve alguma coisa errada. Vou colocar aqui na frente, né? Então, a intensidade de chuva. É só fazer a divisão, né? 57,6 dividido por 1,61. Então, deu 35,77. Então, é a resposta que está aqui, tá? Então, 35,77 milímetros por hora, tá? Então, a gente tem que colocar as mesmas unidades de medida que aparecem lá na equação. 35,77 milímetros por hora. E talvez aí, por exemplo, se a gente considerar, né, é muito importante a gente ver, né, a questão da intensidade de chuva, que talvez o pessoal confunde, né, intensidade de chuva com precipitação total, né? E talvez uma chuva de 80 milímetros, de 40 milímetros, ela pode ocorrer em meia hora. Porque se a gente tiver 40 milímetros, se chover em 30 minutos, se eu dividir por 0,5 hora, para escrever aqui, mas vamos considerar 0,5 horas. Então, a gente teria o quê? Teria, nesse cálculo, 80 milímetros por hora. Chuva muito intensa, né? Então, tem alguns parâmetros aí que a gente tem... Quando a gente fala erosão, a gente tem dois termos, né? Erodibilidade e erosividade. Qual que é a diferença entre eles? Quando a gente fala erodibilidade, a gente está falando da resistência do solo à erosão. E o termo erosividade é a capacidade da chuva causar erosão, tá? Então, uma chuva de 80 milímetros por hora, ela tem uma erosividade alta. Então, aí é necessário a gente, talvez, diferenciar esses termos aí, tá? Erosividade e erodibilidade. Então, erodibilidade refere à resistência do solo. E a gente falou daquele coeficiente K lá anteriormente. Então, a gente falou aí de espaçamento vertical, né, e tudo mais, lá dos terraços. Então, no campo, como que é feita a locação? Então, vamos ver rapidamente aqui, tá? Essa parte de locação. Jazinho a gente finaliza aí, tá? O encontro. Então, a gente inicia na parte mais alta do terreno. Então, depois de ter feito lá o levantamento topográfico, né, ter a cota mais alta e a cota mais baixa, e aquela linha de maior inclinação do terreno, então, a gente adota como medida de segurança, no primeiro terraço, adotar metade do espaçamento vertical, tá? Então, por exemplo, se o espaçamento vertical dos terraços der 1,80 m, então o primeiro terraço, eu vou pegar o ponto de cota mais alta
e vou colocar esse primeiro terraço com metade do espaçamento vertical. Então, por exemplo, se eu tiver um EV, espaçamento vertical, né, de 1,80 m, aí eu vou basear na cota mais alta e vou estabelecer ali um desnível de metade, né, do meu espaçamento. 0,9 metros, né, de desnível aí, né, entre um terraço e outro. Seria essa medida aqui, tá? Aí, a partir do segundo terraço, aí sim, aí eu já uso o espaçamento total. 1,80 m, né? Aí eu teria 1,80 m no desnível aí, né, desse ponto até esse ponto, na alocação. Tem um exemplo ali que vai ficar mais claro, tá? E aí crava estacas, né, a cada 10, 15 ou 20 metros, para o operador de máquina, né, fazer o trabalho aí, né, fazer o sistema de terraceamento. Talvez com um terraceador, né, ou arado, e vai depender aí do tipo de implemento que vai estar utilizando, né, e tem que ver também questão se o terraço de base larga ou base estreita. Um terraço de base larga, né, requer o uso de terraceador, né, para não ter um custo muito elevado também, né, com o trabalho aí, né, de construção de terraço. Número de horas máquina necessária, né, para construir o sistema de terraceamento. E mesmo em área de plantio direto, fundamental utilizar o sistema de terraceamento. Talvez a gente tenha uma erosão laminar, né, que é imperceptível, a gente nem percebe aí, né, que está ocorrendo erosão do solo, né, e perdas de toneladas de solos aí todos os anos. Tem alguns detalhes, né? Então, se a gente diminui o espaçamento aí nessa locação, então facilita também o trabalho do operador de máquina, né? E aí a gente vai cravar pontos, né, estacas aí, né, em pontos que tem uma mesma cota, e aí a gente pode estar utilizando, né, um equipamento, um nível óptico, para fazer aí, né, essa alocação. Se usar teodolito, pode fixar, né, o ângulo vertical em 90, aí você vai fazer leitura de fio médio, vai estar utilizando uma régua, né, para fazer essa alocação. E se o terraço for em nível, né, vai fazer a mesma leitura, né, em todos os pontos. E pode medir também o número de passos, né, necessários aí, né, para dar aproximadamente lá os 20 metros, né, para fazer a locação. Pode usar equipamentos mais simples também, tá? Pode ser até mesmo um nível de mangueira, que é o equipamento mais simples. No caso de espaçamento entre terraços, a gente vai fazer um espaçamento entre terraços, né, a gente pode basear, né, talvez lá um espaçamento. Eu vou ter a leitura em duas réguas, posso chamar de régua A e régua B. E a diferença ali, né, o total, talvez eu tenha que mudar o nível de posição, né, mas a soma dessas diferenças, né, tem que resultar o espaçamento vertical, né, entre os terraços. Talvez eu tenha lá um nível, né, com uma mangueira de pequeno comprimento, e aí tem que mudar, né. Então, por exemplo, começa lá, né, nessa posição, e a pessoa que está com a régua A aqui, né, vai se deslocar para outro ponto, e esse que está com a régua B vai permanecer aqui. Porque aí vai somar as diferenças de níveis, né? Talvez aqui vai dar uma diferença de 0,5 nesse trecho, depois vai somar com outra diferença, até cravar o ponto lá, né, que vai totalizar lá o espaçamento vertical. As distâncias horizontais, claro que elas vão variar, tá? Aí dependendo da declividade do terreno. E no caso de locação do camalhão do terraço em nível, as duas leituras têm que ser iguais. Então, as leituras na régua, elas têm que ser iguais, tá? Para mim ter pontos, né, com a mesma cota. E se eu for colocar um terraço em gradiente de 1%, a leitura A menos a leitura B tem que totalizar 0,1 metros. Isso para um nível, né, com 10 metros aí de mangueira, né, que daria aproximadamente 10 metros de distância horizontal. Então, para mim ter 1% de declividade, eu teria que ter esse desnível aqui, né, a cada 10 metros. Bem simples, tá? Aqui é só um esquema, só para a gente entender. Que teria o ponto mais alto da área, 20 metros. Aí, por exemplo, num cultivo onde o espaçamento vertical de terraço dê, por exemplo, 0,8 metros, que foi feito com a equação de Bentley, tá?
usando aí os dados de declividade, cultura milho, textura argilosa. Aí tem que pegar aquele X lá, né, fazer o cálculo, e aqui deu 0,8. Então, o primeiro terraço, ele vai estar com a cota, se a cota mais alta do terreno for 20, aí como eu tenho que colocar metade, né, no primeiro terraço, né, por medida de segurança, então eu teria que colocar o que? A metade, 0,8 a 0,4. Aí 20 menos 0,4, então esse terraço ele estaria na cota 19,6. E aí a gente faz o que? A alocação, né, dos terraços imediatamente abaixo, em cotas menores. E aí eu pegaria ali, né, o 19,6, que é a cota do meu primeiro terraço, menos 0,8. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter a cota do segundo terraço, 18,8. Aí eu vou subtraindo, né? Menos 0,8. Então, vou ter a cota do terceiro terraço, 18. A cota do quarto terraço, 17,2. Então, essa metodologia aqui, né, de adotar metade do espaçamento, ela é um fator de segurança para evitar o rompimento desse primeiro terraço. Porque, por exemplo, se isso aqui for uma área de lavoura, talvez pode ter uma encosta, né, uma área mais alta, que talvez vai ter águas, né, que vai vir de uma área externa. Então, por isso que o pessoal adota aqui, né, metade do espaçamento como medida de segurança, tá? Porque se o primeiro terraço romper, tiver um transbordamento de água, né, sobre o camalhão do terraço, consequentemente, né, todo o sistema de terraceamento aqui para baixo fica comprometido, né? Porque o volume de água vai aumentar conforme a declividade, e aí a gente teria aí, né, o rompimento aí, né, de camalhões de terraço, né, e grandes perdas de solo, tá? Então, aqui na alocação de terraço em nível, tá? Então, seria dessa forma. E todos os pontos aqui, ó, do terraço, do camalhão do terraço, então, são locados, né, com a mesma cota. Ele pode estar usando nível óptico, né, ou outro equipamento para fazer essa locação. Aqui é só um exemplo de locação no campo. Aqui, no caso, é um cálculo, né, de espaçamento vertical. Aqui uma área, nesse exemplo, uma área com declividade de 8%, o solo tem profundidade 1,5. Aqui com esses dados aqui, né, a gente vai ter aquele parâmetro lá, né, o índice K do solo, de resistência à erosão, porque aqui tem o percentual de argila no horizonte A, o percentual no horizonte B, porque aqui a gente determina aquela razão textural, tá? Determina a razão textural. E aí vê qual grupo de solo que esse solo aqui pertence. Então, no caso aqui, esse solo ele tem um índice K de 1,25, que é aquele grupo A lá, né, que é o mais resistente à erosão. Então, aí a gente determinaria a razão textural. Então, essa razão textural, então, se eu pegar 50 dividido por 35, deixa eu só fazer aqui, vamos só conferir aqui. Então, se eu pegar 50 dividido por 35, então eu teria a razão textural do meu solo, 1,42. Aí, se eu voltasse lá naquela tabela essa aqui, né? Então, 1,42 estaria aqui, né? 1,42, não é isso? Então, eu teria um índice de 1,1. Só conferir se é isso aqui mesmo. É isso mesmo, é 1,1. Ou não. Dá uma conferida aqui depois, pessoal, nesse exemplo. Aqui está com o índice K. Não, mas aqui é o índice K, né? O índice K é 1,25, né? 1,25. A gente fez lá, né? A gente pegou 50, mas eu vou dar uma conferida naquele exemplo depois, o porquê que... Porque lá falou o tipo de solo, né? O tipo de solo tá lá, solo profundo, né? Solo... Vamos ver aqui. Horizonte A, solo... Área cana-de-açúcar, que está o preparo, né? Aqui são os outros parâmetros, 1,25, 0,75,
A declividade, 8%. Isso aqui, né? O solo tem profundidade efetiva de 1,5. Aqui está baseando não na razão textural, tá? Essa profundidade 1,5, então no caso aqui, mas aqui é um exemplo, tá? No caso aqui eu peguei um exemplo já resolvido, então aqui o solo com profundidade 1,5, eu acho que baseou aqui, ó. Porque aqui a gente teria um fator, que lá no exemplo o fator está 1,25, né? Então se eu pegar a profundidade, porque aqui é a mesma profundidade também, mas eu teria um solo, né, mais resistente à erosão, tá? Mas se eu fosse pegar ao pé da letra, eu teria que pegar esse índice aqui, e não o que está apresentado no exemplo. Mas como lá é só um exemplo, né, usou aqui o índice de alta resistência à erosão, então certamente alteraria um pouco, tá, aqui o espaçamento, mas aqui é um exemplo só para a gente entender como que é a alocação, tá? Então, como que a gente faz a alocação? Então, se o solo tiver esse índice de resistência, então vamos considerar que ele tem esse índice de resistência. Então, eu teria aí, no caso, eu teria um espaçamento vertical de 1,88. Então, esse 1,88 na alocação, quanto que é a metade de 1,88? Então, se eu pegar 1,88 e dividir por 2, vamos ver aqui, 1,88... 1,88 dividido por 2, né, vai dar 0,94, né? 0,94. Então, eu teria que adotar esse espaçamento aqui a partir do ponto mais alto. Na metade lá, né? Aquela metade de espaçamento. Então, seria dessa forma aqui. Aí a partir do segundo terraço, eu colocaria 1,88 de desnível, né? Depois mais 1,88, terceiro terraço e assim por diante. Aí, se a gente considerar uma área, vamos imaginar isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma elevação. Aqui eu teria, vamos dizer, o ponto de maior cota. Se eu usar um nível óptico, como eu tenho 0,88 de desnível, porque aqui eu estou fazendo leitura no fio médio, né, da régua. Então, se eu pegar, por exemplo, 0,30, para mim ter um desnível de 0,88 até o segundo terraço, eu teria que fazer o quê? Eu teria que somar nesse 0,30 o valor lá, né, o valor metade, né, do espaçamento, a metade deu 0,94. Então, ficaria dessa forma aqui, ó, o espaçamento vertical tem que ser o quê? A diferença das leituras de Vant e Ré. Então, se o espaçamento aqui vai ser 0,94, como aqui é metade, então a minha leitura de Ré foi 0,30, a minha leitura de Vant ela tem que ser maior. Eu vou ler na parte mais alta da régua, né? Então, nesse caso aqui, eu teria uma Vant. Então, vou pegar, né, 0,94 mais 0,30. Então, eu teria que fazer uma leitura no fio médio de 1,24, tá? Então, seria a soma ali, né, de 0,30 ou 0,94, né, que aí o sinal negativo aqui vai mudar positivo, né, para o lado esquerdo. Então, 0,94 mais 0,3. Então, aí eu teria as leituras no fio médio, né, de 1,24. Então, todos os pontos aqui, colocar a régua, teria que fazer essa leitura, né, de 1,24. Ele vai cravar pontos, né, a cada 10 metros. Aqui teria que fazer uma leitura de 1,24 na régua. Aqui teria que fazer uma leitura de 1,24. Aí sim, eu teria o meu terraço demarcado, meu primeiro terraço. Beleza. Então, demarquei esse terraço. Então, se eu permanecer com o equipamento nesse ponto, aí quanto que eu teria que ler para marcar o segundo terraço? Aí eu vou considerar que a minha Ré é 1,24, e aí eu tenho que ver quanto que é a minha Vant. Então, vou pegar 1,24 mais 1,88, porque agora eu vou adotar o espaçamento, né, o espaçamento completo, que é esse espaçamento aqui, ó, 1,88. Então, eu pego 1,24 mais 1,88. Não sei se está ficando claro aí para vocês, né? O como fazer no campo, né? Nessa alocação. Aí pegaria essa medida mais 1,88. Aí seria a minha Vant aqui no segundo terraço, né? Ó, deu 3,12.
Então, se eu permanecer com o equipamento aqui, então todos os pontos aqui, ó, eu teria que ler 3.12 na régua. Aqui eu teria que ler 3.12. E aí a pessoa que está manuseando a régua, né, teria que orientar ela para caminhar para frente ou para trás, né, nesse sentido ou nesse sentido, para dar essa leitura aqui. E aí em cada ponto desse, né, cravar uma estaca, aí, né, para fazer da marcação do terraço. Aí vamos supor que não consegue fazer visadas quando for alocar o terceiro terraço. Aí tem que mudar o equipamento. Aí o que tem que fazer? Então, o equipamento estava aqui e mudou para cá. Porque talvez a régua já não vai dar comprimento, né? Porque se eu pegar 3.12, se eu pegar 3.12 e somar com 1.88, quer ver quanto que eu teria? Eu teria que fazer uma leitura na régua de 5 metros. Talvez a régua dê só 4 metros, aí eu tenho que mudar o equipamento. Eu posso mudar o equipamento para um ponto qualquer, só que aí eu tenho que fazer uma ré lá naquele terraço, no meu segundo terraço. Aí vamos supor que a ré deu 0,5. Eu vou pegar 0,5 mais 1,88 para alocar, né, o terceiro terraço. Aí eu pegaria a ré, 0,5 mais 1,88. Aí sim eu teria as leituras, né, de 2,38, né, nesse terraço. Então aqui são as leituras na régua, tá? Porque quando eu falo cota, eu estou falando na superfície do solo, né? Por exemplo, eu estabelecer aqui uma cota 10, vamos supor. Aqui vai dar uma cota 8.12, né? Aliás, aqui é metade do espaçamento. Aqui seria o quê? Seria 9, diminuiu 0,94, né? 10 menos 0,94, que daria 9,06, né? É 9,06 de cota. Aí esse outro aqui já estaria numa cota menor. Ele já estaria numa cota... Pegar 9,06 menos o espaçamento vertical, agora o espaçamento completo, né, que é 1,88, aí eu teria uma cota 7,18 aqui, ó. 7,18. Aí se eu subtrair novamente o espaçamento vertical dos terraços, o meu terceiro terraço estaria na cota, então menos 1,88 de novo, ó, ele estaria na cota 5,3. 5,3 metros. Então, cada terraço aqui, né, terraço em nível, estaria numa cota diferente, né? Aqui é o ponto mais alto da área. Eu teria aí essas cotas, tá? Então, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Aqui no caso, o cálculo, né, como foi feito, o segundo terraço, o terceiro terraço. Terraço em gradiente. Vamos supor que a gente teria aquele mesmo espaçamento vertical de terraço, tá? Vamos considerar aqueles mesmos dados. A gente adota metade do espaçamento da mesma forma, só que a gente tem que dar uma declividade no camalhão. O ponto inicial, o primeiro ponto, teria as mesmas cotas lá que eu coloquei no exemplo anterior. Só que aí eu teria que estabelecer um gradiente, né, uma declividade ao longo do camalhão. Então, por exemplo, aquele primeiro ponto lá, né, foi 1,24. A gente pegou, por exemplo... Aqui, né, a primeira leitura foi 1,24, né? Então, no primeiro ponto, sim, né, eu teria a leitura na régua de 1,24. Então, se eu tiver um terraço em gradiente de 0,3%, o que isso quer dizer? Que para cada 100 metros, eu vou ter 0,3 metros de desnível. Então, se as minhas estacas tiver 10 metros uma da outra, em 10 metros de distância horizontal, então, se eu pegar essa declividade 0,3, 0,3 vezes 10 dá 3, né? Aí fazendo o cálculo aqui, ó, 3, aí passo 100 dividindo, 3 dividido por 100, eu vou ter um desnível de 0,03 de um ponto para o outro. Então, eu teria que fazer, se a água for escoar nesse sentido, esse ponto aqui ele vai estar mais baixo, eu vou ter que fazer uma maior leitura na régua. Ou seja, eu vou ter uma maior leitura de Punt, né? Então, olha só, vai aumentar 3 centímetros para cada 10 metros. Ou seja, vai descair 3 centímetros, né? Apesar das leituras na régua aqui, elas vão aumentar, né?
Então, 1,27 mais 3 centímetros, 1,30, 1,33, 1,36. Então, eu teria aqui as leituras na régua. Aquele 3,12 metros que estava lá no terraço em nível, se eu for estabelecer o terraço em desnível, de declividade de 0,3%, aí eu teria que pegar essa leitura 3,12. Primeiro ponto lá no camalhão, eu teria que ler 3,15. Depois o segundo ponto, 3,18, 3,21 e assim por diante. E naquele que leu 2,38, faça a mesma coisa, né? Estabeleço 3 centímetros a cada 10 metros. Então, aqui estão os valores de leitura na régua, tá? Que eu teria que ler para demarcar o terraço, tá? Talvez fique um pouco confuso fazendo dessa forma, mas seria esses valores aqui, tá? De leitura na régua. Mas aí, se eu fosse determinar cotas, aqui seria o ponto de cota mais baixa, com maior leitura na régua, tá? Aqui é um exemplo, ó, com as cotas, ó. Então, se a gente, né, considerando aquele, aqui é um exemplo com um terraço em gradiente de 1%. 1% quer dizer que para cada 10 metros, então, se eu fizer a alocação com estacas a cada 10 metros, eu vou ter que diminuir 10 centímetros ou 0,1 metros, né, a cada 10 metros de distância horizontal. Então, tem um terraço em gradiente de 1%. Ou seja, então, se, por exemplo, o meu espaçamento vertical der 1,20 m no cálculo, né, considerando aqui esse exemplo aqui, com a declividade 7,9, textura gilosa, que usou a equação de Bentley, tá? Claro que poderia usar aquela outra também, para estimar, né, o espaçamento vertical. Então, se eu pegar a metade desse espaçamento, é 1,1, não é isso? Aí, se eu pegar a maior cota, 20 menos 1,1, dá 18,9. Como o terraço ele tem gradiente de 1%, como que ficaria as cotas? Então, a água ela escoaria nesse sentido aqui, ó, ao longo do canal aí, né, do terraço. E claro que parte da água ficaria retida, né, no camalhão, infiltraria, né, e outra parte escoaria. Então, para cada 10 metros, eu teria uma queda de 10 centímetros. Ó, 18,9, 18,8, 18,7, 18,6, 18,5. Segundo o terraço, aí eu pegaria o quê? 18,9 menos o EV, né? 2,2. Então, 18,9 menos 2,2. Então, teria um desnível de 2,2 metros. Então, segundo terraço, 16,7. E assim por diante. Então, aí o terceiro terraço daria... É só subtrair ali, né? O 2,2 metros. Lá, 14,5. Estabeleça a mesma declividade aqui, ó, de 0,1 metro, né, de queda a cada 10 metros. E aí o quarto terraço, subtrai novamente o espaçamento vertical. Esse quarto terraço aliás, coloquei errado aqui, né? Eu tenho o terraço de, vou fazer aqui de novo, 16,7. Acho que ficou um erro aqui, tá? Vamos corrigir aqui, porque aqui é 2,2, né? Ficou subtraindo 1,1, aqui seria 12,3, tá? Eu vou corrigir depois lá na figura. Acho que eu nem tinha percebido aqui, ó. Aqui seria 12,3, tá? Um erro aqui nessa parte aqui. Porque aqui sim, né? Subtraiu 2,2, ó. 16 menos 2 dá 14, né? 14 menos 2, aqui seria 12,3. Então, aqui seria o que? 12,2. Aqui seria 12,1. Mas depois eu vou corrigir a imagem lá, tá? E anexar novamente. E aqui 12 metros, né? Com a queda aí de 1% de declividade. Então, pessoal, referente à locação é isso. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida aí. Causas de rompimento de terraço, que são alguns cuidados, né, que a gente tem que ter. Espaçamento excessivo. Talvez o pessoal nem faz uma estimativa prévia, né, de qual que é o espaçamento vertical, né, e começa a fazer um sistema de terraceamento, né, sem considerar a declividade.
que aí a gente pode ter um espaçamento excessivo, né, aí nessa locação, né, e seria uma das causas, né, de rompimento aí de terraço. Camalhão e canal com dimensões incorretas, talvez questão de largura, né, largura do camalhão, talvez não compatível aí, né, com o tipo de declividade, a declividade da área. Problemas na construção do terraço, porque a gente pode ter parte do camalhão com cotas mais baixas, talvez onde passa a máquina agrícola, né, com o tempo o solo vai compactando, né, e aí pode acontecer também, né, da água transbordar, né, quando tem um volume de chuva muito grande, transbordar sobre o terraço. Presença de galerias no terraço, por exemplo, áreas aí, né, que tem talvez raízes, presença de raiz, né, raízes, talvez um preparo inicial do solo, talvez tenha muito problema de ter raízes, áreas que tem também presença de formigas, então a gente pode ter aí, né, caminhos preferenciais da água, e no caso a gente pode ser outra causa aí também, né, de talvez erosão, né, talvez a gente pode ter a presença de raiz, né, a raiz decompõe, né, com o tempo esse solo ele pode abaixar, né, ou abaixar a altura ali do camalhão e tudo mais, aí, né, do terraço. Terraço com extremidades abertas, principalmente questão de manobra de máquina, né, nas extremidades, né, talvez o terraço ele fica com cota mais baixa. Convergência para o terraço de águas oriundas de áreas externas, aquilo que eu falei, né, talvez a gente pode ter uma área de lavoura e pode ter uma encosta, né, talvez uma área que desce, né, um volume grande de água. Então, aí a gente tem uma água de origem externa, né, que também pode causar aí, né, o rompimento de terraço. Presença de estradas de terra, né, porque toda estrada de terra ela é compactada, né, a gente não tem infiltração de água, pouca infiltração de água, e aí a gente vai ter um volume de enxurrada, né, e aí dependendo da declividade, né, a gente vai ter uma grande vazão de água escoada. Carreadores também, né, para escoar a produção. Então, no caso de carreadores, recomenda implantar carreadores nas lavouras, né, em nível. Porque se a gente colocar o carreador, né, para escoar a produção, né, no sentido do declive, a gente vai ter uma compactação do solo ali naquele carreador e vai ocasionar, né, um grande volume de água escoado, né, que não vai infiltrar. E aí pode causar problemas de erosão também. O uso de máquinas, né, claro, aquilo que eu falei, né, o rebaixamento do camalhão. Então, isso requer fazer uma manutenção periódica, né, talvez a cada 3 anos, né, fazer a manutenção ali do camalhão. Então, requer a manutenção, né, tanto do canal quanto do camalhão. Outra causa, né, chuvas intensas também, né, causa o rompimento dos terraços. Construção de terraço sem nível, em solos de baixa permeabilidade, talvez um solo compactado, que vai infiltrar pouca água, né, então o terraço em nível, né, a gente pode ter também, né, um transbordamento de água sobre o terraço. Ou mesmo áreas mais úmidas, né, porque áreas mais úmidas, talvez áreas planas, né, áreas que quando chove muito, quase que mina água, né, dependendo aí da posição do lençol freático. Então, a gente poderia ter, né, baixa infiltração de água e com uma chuva intensa, um alagamento, né, e, consequentemente, né, o transbordamento também de água, né, sobre os terraços. Outro detalhe, quando a gente fala de construção de terraço, talvez é até preferível não construir terraços do que construí-los de forma mal dimensionada. E quando você constrói de forma mal dimensionada, né, vai acumular ali um grande volume de água, e se aquele terraço romper, a gente terá o quê? Maiores perdas de solo do que se não tivesse aquele terraço, né?